Esse mapa que vocês estão vendo é a dimensão da terra que Deus deu a Abraão e sua descendência. Oi, gente, a paz do Senhor. A Paz do Senhor, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E vocês estudaram, né? Deu tempo, gente. A gente deu bastante tempo para vocês. Essa introdução aí, quer falar? Não, pode falar. Gabriela. Essa introdução aí do mapa, né? Que nós vamos estudar hoje Gênesis 15. E nesse capítulo foi quando Deus disse a Abraão a dimensão da terra que ele lhe daria. Então, foi aquela lá que os irmãos viram. Então, essa dimensão não é exata, porque a gente não tem noção de onde começou e onde terminou, mas aquilo ali é mais ou menos o que uma seria. Medida aproximada. Uma medida aproximada, porque ali eles mediram entre a fronteira, né, de Israel com o Egito entre o rio e o início do rio Eufrates, não é isso? É. Então, a gente não tem a dimensão exata, porque na Bíblia... Em Gênesis 15 e no versículo 15, 18, versículo 18, diz que Deus diz assim: naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Então é mais ou menos essa distância aí. Então agora nós vamos ler o capítulo 15. Hoje nós vamos falar do 15 e do 16. Tá? O Gabriel vai ler, o computador dele desligou, ele vai ter que ler aqui. Então, diz assim: depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: em visão, não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Deus, que me hás de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: eis que não me tens dado filhos, e eis que o nascido da minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o seu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor e imputou-lhe isto por justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos caldeus para dar-te a ti esta terra para herdá-la. Disse ele: Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? E disse-lhe: toma-me uma bezerra de 3 anos e uma cabra de 3 anos e um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes e partiu-os pelo meio e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres. Abrão, porém, as enxotava. E pondo-se um sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Então disse a Abrão: saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a nação à qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. E a 4ª geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência tem andado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, e o Queneu, e o Quenezeu, e o Cadmoneu, e o Eteu, e o Perizeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, e o Girgazeu, e o Jebuseu. Vamos agora falar sobre o capítulo. Dá só uma pausa aí, só para eu tomar uma água, porque eu tô tossindo. Gente, voltei. O Gabriel nem deixou eu terminar de falar, mas eu tava com... Esse tempo frio deixa a gente, assim, tossindo muito, né? Com a garganta seca, né? Então, a gente leu o capítulo 15, mas eu vou só trazer para vocês, assim, uma lembrança de que Abraão foi chamado... Vocês vão ver o chamado de Abraão lá no capítulo 12, né? E ele foi chamado de Ur dos caldeus, aliás, ele foi chamado de Harã. Ele saiu de Ur dos caldeus com o pai, Terá foi para Harã, e Harã ele foi chamado. Aí ele foi chamado e percorreu uma distância muito grande, até aqui eu estava lendo, a gente estava estudando, e tem uma curiosidade de um estudo de Harvard, que tentou estabelecer uma rota, né, da peregrinação pelo Oriente Médio, da caminhada de Abraão, desde a cidade natal até o lugar, né, onde ele morreu. De seu sepulcro. Então, hoje, o caminho passa por territórios que vão da Turquia hoje a Israel.
Mas naquele tempo a rota de Ur, cujas ruínas eram hoje no Iraque, até Canaã, fez com que muitas famílias passassem ao longo da difícil jornada e desistissem de continuar. Esse foi o caso de Terá, que parou em Harã. Terá estava indo em direção a Canaã, mas chegou em Harã, ele desistiu e ficou em Harã, cidade que ele denominou Harã por causa do filho que tinha morrido. Então, uma cidade de cerca de 950 km de distância de Ur. Já tinha 950 km que eles estavam caminhando. Olha, gente, é muita coisa. Eles não estavam aguentando mais. Aí pararam em Harã, desistiram de prosseguir. Mas o objetivo era ir para Canaã. É localizada perto da atual fronteira da Síria com a Turquia hoje. Era uma região fértil, bem regada, ou seja, sempre foi uma região muito boa. Terá se estabeleceu lá com Abrão, a família dele, né, os servos, e só que quando cheguei em Gênesis 12, 5, quando chega em Gênesis 12, Abraão é chamado por Deus para continuar o caminho e ir para Canaã. E aí Abraão vai com a família dele, sai dali, ficou ali um pouco, prosperou um pouco, depois saiu dali e foi para Canaã. Cerca de mais 859 quilômetros de distância. Muita coisa, nossa. De onde eles estavam. Então teve que ter muita fé, né? Muita coragem, muita fé. Quanto daria esse tudo muito que ele tempo, foi? 859 quilômetros dali de 1809. Harã até Canaã. 1809 quilômetros. É muito chão, gente. Então eles andaram muito. Naquela época andava-se muito a pé, porque não tinha, nem todo mundo tinha cavalos, camelos e etc. Era deserto? Eram caminhos desérticos também, muito difícil de caminhar. Você imagina, gente, o frio, o calor, sem achar água fácil, um caminho bem cansativo. A gente, quando fala assim, né, a gente não tem noção do trabalho que Abrão teve com aquela família toda. Eu fico imaginando aquelas mulheres, né, não tendo lugar para poder tomar banho, para lavar a louça, para fazer comida. Gente, imagina. Morando em tendas, tendo que montar tenda, desmontar tenda, monta tenda, desmonta tenda, cuida de gado, procura pasto, procura poço, né? Para eles cavavam o próprio poço. Era muito difícil, uma terra uma luta bem cansativa. E aí, Abraão chega lá em Canaã, lá ele fica um tempo, depois ele desce ao Egito, aí ele volta do Egito para Canaã de novo. Aí ele está lá, a gente já leu o capítulo 13 e o 14, falamos sobre isso. Aí no 15 agora o Gabriel leu, né? E a gente vai falar agora então sobre o 15. O que acontece no 15? Abraão já tinha tido o chamado do Senhor, mas queria a confirmação. Então ele teve uma visão, ele devia estar preocupado, né? Ele devia estar preocupado, devia estar pensativo, porque não tinha filhos ainda. Ele saiu de Harã com 75 anos. Então ele já estava com quase 86 anos e ainda não tinha filhos. Então ele estava aguardando de Deus. E aí ele, na mente dele, ele devia já estar questionando a Deus. Aí ele teve uma visão. E na visão Deus falava com ele: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Imagina, Deus é tudo, né? Então, quando você ouve assim, você não precisa se preocupar com nada, eu sou tudo que você precisa. É isso que Deus estava falando para ele. Você não precisa se preocupar com nada, Abrão, eu sou tudo que você precisa. De mim você vai ter tudo, você pode ficar tranquilo, eu estou contigo. Então você não tem motivo para se preocupar. Então disse Abrão: Senhor Deus, que me hás de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer, que era de Damasco, né? Eliezer era de Damasco. E aí Abraão disse mais: eis que não me tens dado filhos, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Ele achava que Eliezer seria o herdeiro dele porque não tinha filhos. Ali ele não estava entendendo o propósito de Deus. Às vezes acontece isso com a gente não está entendendo o propósito de Deus. A gente sabe que tem uma promessa, a gente crê, mas a gente não entende a proposta, não entende o propósito. E aí a gente quer fazer uma ajudinha, a gente quer achar que
já entendi o que Deus quer. Deus esqueceu disso, tem que avisar. Será que Deus, vai ser Eliezer, né? Então é uma coisa assim que é normal do ser humano. Isso mostra que Abraão é uma pessoa normal, né? Com as dificuldades dele, com os pensamentos, as aflições do coração dele, igual a gente. E aí, eis que a palavra do Senhor vem a ele dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o seu herdeiro. Então o levou fora e disse, tudo isso em visão: olha agora para o céu, e quantas estrelas se podes contar? E disse-lhe, assim será a tua descendência. Coisa linda, imagina. E Abraão creu nele. Simplesmente, tá bom, Senhor, eu creio no Senhor. E quis fazer tudo que Deus mandasse, ele acreditou. E imputou-lhe isso por justiça. Deus considerou aquilo uma justiça na vida de Abraão, porque Abraão acreditou, confiou. E isso faz com que a gente entenda o seguinte, porque a palavra de Deus ela é recheada de palavras que falam sobre a fé. E a Bíblia sempre diz assim, né? O justo viverá pela fé, sem fé é impossível agradar a Deus, né? Sobre a fé de Abraão, né? Sobre tudo que se você tem que guardar a fé em Deus, né? A palavra de Deus está sempre recheada de coisas assim. E o que mostra que o que Deus quer de nós é fé nele, é você confiar nele, você ter certeza que ele pode fazer tudo por você, né? Essa é a base do cristianismo, essa é a base da vida com Deus, né? E disse-lhe mais, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te a ti esta terra para herdá-la. E disse ele, Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? Ele queria ter uma certeza. De alguma forma, o que ele queria saber? Por que ele queria saber como ele ia saber que ia herdar aquela terra? Aquela terra não era dele ainda. Ela tinha dono, ela era habitada. Então ela tinha os amorreus, né, os cananeus, os heteus, os jebuseus, né? Depois a gente vai ver sobre isso. Aqui embaixo. Aí, o que acontece? Ele vai... Onde que eu estava lendo? Aí, não, então ele queria saber. Aí Deus vai e fala para ele, bom, vou fazer um pacto com você, né? Toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rolinha, né? Uma rolinha e um pombinho. Por quê? Porque Deus pediu um sacrifício desses animais, para que pudesse selar, porque talvez isso tenha sido um hábito criado até por Deus mesmo, até por expiação do pecado do homem, ou apenas uma cultura que tenha se criado a partir da oferta de Caim, de Abel. A gente não sabe por que Deus pedia esse tipo de sacrifício, por que isso era necessário na época, talvez até para a pessoa demonstrar que amava mais a Deus do que os seus bens, porque na verdade esses animais para eles eram bens, eram alimentos, eram coisas necessárias, sabe, para eles. Quanto mais comida, mais rico. Eles precisavam de tudo ali do animal, da gordura, da lã, da carne. Então aquilo era caro, né? Aquilo era algo valioso para eles, ainda mais na situação que eles estavam. Então Deus pediu isso tudo para ele e ele deu ao Senhor. E trouxe todos esses e partiu-os pelo meio, pôs cada parte deles em frente da outra, mas não partiu as aves. E as aves desciam sobre os cadáveres. E a gente entende que aves que desciam sobre os cadáveres eram outras aves querendo comer dos cadáveres que tinha acabado de colocar ali no chão, um do lado do outro, ou no local que ele foi servir a Deus, né? Abraão, porém, as enxotava. Eu acredito que tudo isso ainda estava em visão, né? Ele estava tendo visão. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão, e eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Esse espanto, escuridão, é medo, temor, é uma sensação ruim. E então disse a Abraão, Deus disse para Abraão, saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia,
e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Então, acho que ele sentiu, né, como um homem de Deus, quando você se aproxima de Deus, você começa a perceber algumas coisas antes delas acontecerem. Então, ele teve essa escuridão, que ele sentiu esse espanto. Acredito que tenha sido já uma visão, um sentimento que ele teve, né, sobre aquilo que ia acontecer com a descendência dele. Aí Deus diz, mas também eu julgarei a nação a qual ela tem de servir. Ou seja, seria necessário mesmo ela servir ao Egito. Era propósito de Deus. Depois sairá com grande riqueza. Para poder enriquecer também e também para o nome de Deus ser conhecido mais ainda, divulgado, para que as pessoas se afastassem das idolatrias, né, dos deuses. O problema é que não foi muito assim não, porque como eles nasceram na idolatria, o diabo já estava dominando a mente deles ali. Exatamente. Tanto que não teve outro povo escolhido depois de Israel. Israel foi o primeiro povo escolhido e foi o único até chegar a época que... Até nós. Até Jesus. Mas o Senhor, Deus já tinha o propósito de trazer todos para Ele. Todos que o quisessem. Porque Deus já tinha observado que algumas pessoas no meio desses povos eram justas. Tanto que ele fala ali em cima, né? Ele fala, é aqui em cima que ele fala que ele não... Não, foi no outro, né? Versículo. Foi no 17, 16. Foi no... Ah, tá. Então, o que acontece? Ele fala ali embaixo, é aqui, ó. É no versículo 18 que ele fala... Uma coisinha que a gente não pode falar agora porque não vai dar muita spoiler. Não spoiler. Depois tá bom, vamos continuar então. 4 não. Então, o Senhor pegou, né, falou com ele, ele teve esse sentimento, o Senhor falou sobre os 400 anos que seria, falou que julgaria a nação, que é a nação do Egito, que eles sairiam com grande riqueza, e tu irás a teus pais em paz, em boa velhice será sepultado. Ou seja, você vai ter muitos dias de vida, vai ser sepultado em paz, não se preocupe com isso agora, né? É isso que Deus estava falando para ele. E a 4ª geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus, é aqui, ó, não está ainda cheia, não era lá no 18 não. Por que a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia? O Senhor não destruiu Sodoma e Gomorra porque não havia 10 justos naquela terra? E por que Deus não tinha destruído ainda os amorreus? Porque eles ainda tinha justo naquele lugar. Ainda tinha gente, bastante, tinha pelo menos 10, porque o último número 15, que Deus falou com Abraão foi 10. Então, acredito que o mínimo de 10 tinha. Uns 15. Então, como a injustiça dos amorreus ainda não estava cheia, significava que o Senhor já conhecia. Os homens já sabiam que a esses 400 anos que viriam de aflição ou mais, né? Porque 400 anos foram só no Egito, fora o tempo que eles ficariam ali, os amorreus iam encher, né, de injustiça, e a medida de injustiça dos amorreus ia subir a um nível que eles seriam destruídos, né, desarraigados. Tem um estudo, né, de um achado arqueológico que fala sobre os amorreus e que ainda há descendentes dele, né, por exames de DNA que eles fizeram, de escavações. Acharam corpos mortos e fizeram exames de DNA e era um desses, tipo aí que eu não lembro o nome, amorreus. Eu não falando dos genes, DNA de amorreus. Aí eles encontraram descendentes na Líbia. Então eles falaram até, são cientistas que não creem em Deus nem na Bíblia, e eles falam que na Bíblia sugere que os povos foram aniquilados, então como que os amorreus ainda têm DNA dos amorreus? Gente, as pessoas, às vezes elas são tão inteligentes que elas começam a fazer coisas muito burras, tipo assim, raciocina comigo. Era uma época que o povo ia e voltava, descia o Egito, peregrinava não sei aonde, ia para não sei mais aonde, ia para Ur, voltava de Ur, ia para Arã. Era uma mistura, gente, uma mistura muito grande. Tinha até conflitos em dois povos que estavam passando por um lado. Pegavam outro. Mulheres escravas, então pegavam as mulheres do povo, dos amonitas,
deixa eu ver, de quem mais? Dos povos, né? Dos queneus. Lembrei agora dos queneus. E os quenezeus. É isso, dos perizeus. E dos cadmoneus. Esteu, E os Perizeu, dos Refaim, heteus, Cananeus, perizeus. Gigazeu, Jebuseu. E os rafaíns. Isso. Aí, então Rafael. pegava essas mulheres, eles faziam essas mulheres escravas, eles usavam as mulheres sexualmente. E é óbvio que vai dar descendência com DNA, né? E tem umas mistura de DNA. E né? algumas podem ter fugido, tendo algum jeito de fugir para a terra dela. Outras pessoas saíram quando viram que a terra ia ser atacada. Enfim, gente, fora que o que eles não entenderam também, que eu acho assim, falta de conhecimento bíblico mesmo desses cientistas, é que se a gente for observar quando Josué entra na Terra Prometida, ele entra lá e fica Raabe viva. E ela, da descendência de Raabe, que vem Jesus no futuro. Então, assim, todo esse povo, amonita, cananeu, gigazeu, são descendentes de quem, gente? De Noé. E Jebuseu. De Noé. De Cã, de Jafé, de Sem. Então, assim, sabe, é muita ignorância. A pessoa não lê, por isso que a gente tem que estudar a Bíblia, para a gente saber debater com esse tipo de gente. Sim. São pessoas que falam as coisas porque elas não têm conhecimento e sabem que a maioria dos crentes não estudam a Bíblia. Então, elas escutam, falam bobagem e acaba aquela bobagem corrompendo jovens e crianças que não têm uma base de conhecimento. A gente tem que mostrar a verdade para eles. Nós temos que estudar a palavra de Deus, né? Então, vamos continuar. Então, ele disse que julgaria a nação e o povo sairia, ele morreria, seria sepultado em boa velhice. E a quarta geração voltaria para lá, porque a injustiça dos amorreus ainda não estava cheia. E aí sucedeu que, posto o sol, houve escuridão. Peraí. Aqui entrou uma ligação. Fala de novo, porque eu acho que quando... E houve uma escuridão, né, naquele local. E aí um forno de fumaça, uma tocha de fogo passou por aquelas metades. Ou seja, o Senhor aceitou o sacrifício e fez uma aliança. Naquele mesmo dia o Senhor fez uma aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência tem dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, e o queneu, e o quenezeu, o cadmoneu, o eteu, o perizeu, os refaíns, e o amorreu, e o cananeu, e o gigazeu, e o jebuseu, todos esses povos serão entregues na mão dele. Quantos zeus? Você quer fazer o 16 hoje? Porque eu acho que vai passar muito tempo do vídeo. Vai fazer agora. Vamos fazer 23 minutos de vídeo. Vamos fazer 16, porque 16 não é muita coisa, não. Aí então Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos ainda. E ele tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Como Deus tinha falado que Abrão ia ter filho das entranhas dele, ele achou que essa poderia ser uma possibilidade. Ele não tinha ainda entendido. Isso não foi uma desobediência, porque Deus não ordenou nada que ele não tivesse com outra mulher. Não foi desobediência, foi um entendimento errado. Que coisa que a gente também faz. É a pressa para resolver as coisas. É pressa. Ah, eu entendi, então é isso. Você tem uma possibilidade, às vezes, de consultar a Deus, mas às vezes você acha que vai incomodar o Senhor e não fala, e acha que é aquilo, e aí... Como era normal naquela época, as mulheres darem as suas servas para que os homens gerassem filhos dela, então ela vai e aceita. Então ele ouviu a voz de Sarai, tomou Sarai, mulher de Abraão, Agar, egípcia, sua serva, e deu por mulher a Abraão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã, ou seja, ele estava com 85 anos. E ele possuiu Agar e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Quando Agar viu que concebeu, achou que ela seria partidária matriarca, né? Começou a desprezar Sarai, não queria mais obedecer Sarai, porque ela disse: agora eu engravidei, agora você não manda mais em mim. Coisas desse tipo, né? E então disse Sarai a Abraão:
meu agravo seja sobre ti. Minha serva pus em teu regaço, vendo ela agora que concebeu, sou menosprezado aos seus olhos. O Senhor julga entre mim e ti. E aí, Abraão? É ela mesma que mandou e ela que reclamou depois. E porque Abraão não estava falando nada da H desprezar Essa a parte Sarai. de aos seus olhos, né? E aí disse Abraão a Sarai: Eis que tua serva está na tua mão, faze-lhe o que bom é aos teus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu de sua face. Sarai deve ter brigado com ela. Olha aqui, você não entende, quem manda aqui sou eu, você tem que me obedecer, você está grávida, mas você não manda em nada. Vai continuar mandando em nada. Ela fugiu com medo da Sarai, né? E fugiu pro deserto. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, ó, junto à fonte no caminho de sul. E disse, Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse, venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor, torna-te para tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Às vezes a gente não quer se humilhar, porque a gente acha que a gente é muita coisa, mas os propósitos de Deus são de Deus. A glória é de Deus, tudo é dele. Então muitas vezes a gente acha que nós somos muito importantes porque nós estamos cumprindo algum propósito de Deus. Ah, Deus me escolheu. Quem somos nós? Tem pessoas que acham assim, Deus escolheu fulano, é porque ele é muito importante. Não, Deus podia escolher qualquer pessoa, qualquer coisa. Nós não somos importantes assim. A nossa importância é porque nós somos amados por Deus. Como disse, né, Jesus, os discípulos, não se contentem, não fiquem felizes porque vocês estão expulsando demônios, estão curando pelo meu nome, mas fiquem felizes porque seus nomes estão escritos no livro da vida. Isso. Né? Nós temos a gente tem que se gabar isso. Nosso livro é uma coisa assim, impressionante que eu vejo às vezes as pessoas brigando por cargos na igreja, brigando por poder, por nome, sabe? Gente falando assim, eu sou pastor, eu sou diácono, eu sou missionária, me chame de missionária. Gente, você é servo, antes de mais nada. E a palavra de Deus diz, aquele que quiser ser grande, seja esse o servo de todos os outros. Então, gente, aí Agar se tocou, né? Vou ter que ir lá me humilhar, né? E ainda bem que o anjo a encontrou e falou assim com ela. E ele falou, torna-te para sua senhora e humilha debaixo de suas mãos. Se humilha debaixo de suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada por numerosa que será. Ou seja, calma, você vai ser abençoada, sua descendência vai ser numerosa. Disse-lhe também o anjo do Senhor, eis que concebeste e darás à luz um filho e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será homem feroz e a sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele. E habitará diante da face de todos os seus irmãos. Gente, quando Deus falou para ela, e habitará diante da face de todos os seus irmãos, Ismael ainda não tinha irmão. As pessoas não entendem também as mensagens de Deus. Deus, ele deixa claro algumas coisas. É porque a gente ouve muito rápido, não pesca o que o Senhor falou. Ele habitará diante da face de todos os seus irmãos. Ismael teve Isaac como irmão e mais 6 irmãos. Cara. Tá? A novela não fala isso, então eu tava fala sim. né? Fala sim, fala. E ele chamou o nome, e ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava. Tu és Deus que me vê, porque disse, não olhei eu também para aquele que me vê? Por isso se chama aquele poço de Ber-la-roi, tá? Eis que está em Cádiz e Bered, Bela-roi. E Agar deu à luz um filho a Abrão, e Abrão chamou o nome de seu filho, que Agar tivera, Ismael. E era Abrão da idade de 86 anos quando Agar deu à luz. Então ele tinha 86 anos quando ele teve o primeiro filho dele. E esse é o final do capítulo 16. Viu como é que o capítulo 16 é simples? Da outra 16, 17.
Não, Não, 17 é mais complexo, muito tamanho Não é só em considerável, tamanho. complexidade da porque complexidade. esse aqui complementava o outro, né? E a Isso. gente... E também para não encher a mente de vocês demais, que aí vocês hoje estudam isso. Aí é agora vocês já estudam para o 17. Deixa comentário, curta. Ó, vai lá e toca em curtir, porque isso é importante para ajudar a página para aparecer os nossos vídeos. O Gabriel Se você não sabe o que é curtir, toca num negocinho que fica assim. Isso. Vai lá. Ah, e tem um negocinho com Pô, botão a pessoa vermelhinho. sabe, né? Que tem um. Compartilha. Para se inscrever, você pode copiar o link que eu mando para vocês e vai lá e coloca lá em cima, colar o link lá e enviar, que aí vai aparecer o nosso vídeo. Aí você clica lá no nome do canal, ou no nome do canal que está no vídeo, que vai abrir e você vai lá e inscrever-se, tá bom? Se inscreve, compartilha, comenta, deixa um like, né? Fala aí o que vocês estão achando, o que vocês acham que está faltando. Hoje tava meio complicado, porque tá frio demais Rio de Janeiro e a gente, né? Mas a gente sabe que Deus está no controle de tudo. Agora o Gabriel vai trazer a mensagem final. As considerações finais com Gabriel. Então, Silêncio. esses 2 versículos são parte da história de Abraão que a gente aprende como a gente deve confiar no Senhor. Abraão saiu daquela terra lá dele, foi para uma terra que não conhecia, aí chegou lá, eu imagino que deva ter passado... ele fala, na verdade, que passaram-se 10 anos que ele morou lá em Canaã. Aí o Senhor... só aí que ele teve esse filho com Agar. Então, às vezes a gente tem uma promessa nas nossas vidas, mas a gente não passou tempo, a gente acaba esquecendo ou acaba achando que não vai acontecer mais, mas é no tempo do Senhor, né? Então, irmão, se você tem uma promessa na sua vida e ainda não chegou, descansa no Senhor, não tente achar atalhos, não tente ir para lugar, fazer coisas pela sua própria força, porque quando a gente tenta fazer pela nossa própria força, dá um Ismael da vida, assim, que hoje em dia são os árabes, aquele povo todo lá que está ao redor de Israel. Como disse ali, que ele viveria ao redor dos seus irmãos, seria feroz, a mão dele seria contra todos e todos contra ele. Então por conta desse... de Abraão, né, ter feito isso, gerou a Ismael. Ele ganhou a promessa chegou até ele, mas por conta dele fazer aquilo, ele acabou por trazendo coisas ruins, né? Então, espera no Senhor, irmãos. Eu sei que é difícil, às vezes a gente acha que não vai acontecer, que o Senhor às vezes se cala, mas como a gente costuma dizer, nós cristãos, que no silêncio é que Deus trabalha. Então, fique tranquilo no seu coração, continue firme, buscando, que o Senhor no momento certo vai trazer e vai ser quando você menos esperar. Tá bom, irmãos? Então é isso que eu quero deixar. Essa vai ser a mensagem de hoje. Obrigado por tudo, gente. Valeu. Foi um prazer. Até o próximo vídeo. Até o próximo. Até a próxima.